Senhor, está e precisa estar totalmente dirigido, voltado, entregue diante do Teu altar, Senhor. Viemos nos colocar aqui, Senhor, diante de Ti para engrandecer somente o Teu nome, Pai. Porque sabemos que Tu és o Deus sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és o motivo do nosso louvor, Senhor. Porque alcançamos, Senhor, este descanso, Pai. Simbolicamente, aquele que nós vamos alcançar na plenitude, na glória, Pai. Mas alcançamos por meio de Ti, Pai. Porque Tu deste a Tua vida pelos nossos pecados. Porque Tu entregaste a Tua carne e sangue, Senhor, para sarar as nossas feridas, Deus. Porque Tu és soberano e cuidador das nossas vidas. Te louvamos e Te adoramos nessa manhã, Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ainda em mesmo espírito de oração e reverência ao Senhor, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 12. Isaías capítulo 12, nós vamos ler todo o capítulo. Eu queria que fizéssemos isso juntos. Isaías capítulo 12, são 6 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o Senhor no meio de ti. Nesse mesmo ímpeto, vamos louvar e adorar ao Senhor, sabendo que o Senhor é nossa salvação, que nós confiaremos e não temeremos. Graça e paz a toda a casa de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Altíssimo, nosso Deus maravilhoso e grandioso, que nos escolheu para estar aqui nessa manhã. Eu quero te convidar a ficar de pé, a louvar e engrandecer ao nome dEle, e que esse momento seja único nessa manhã para você. Você possa abrir sua boca e louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Durante esse cântico, eu quero te convidar também a sair do seu lugar, dar glória ao Senhor, com um abraço forte no seu irmão, e dizer que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor esteja contigo em todo o tempo. Glórias ao Altíssimo. Senhor poderoso, grande é o Senhor nos altos céus, suas vestes enchem o templo e cantamos seu louvor. Declare glória ao Senhor. Glória ao Rei
que ressurgiu. Glória ao Filho, glória ao Filho. Cabeças erguei, abram os portões, deixei o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Erga suas cabeças, adore ao Senhor. Ele se faz presente aqui neste lugar santo. Santo é o Senhor poderoso. Santo é o Senhor dos altos céus. Que toda a terra se prostre, bradando sem louvor. Declare glória ao Senhor Altíssimo. Glória ao Rei que ressurgiu. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Cabeças erguei, abra os portões, deixei o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Cabeças erguei, abra os portões, deixei o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. E pra sempre ser nosso Deus. Amém, amém. Deus a quem você está louvando nessa manhã, Ele tem todo o poder. Você tem noção do que é o Deus que tem todo o poder? É o Deus que olha para você e vê seu coração muitas vezes desesperado. É um Deus que olha para você e vê quanto você muitas vezes quer sair daquela situação e não consegue. É o Deus que olha para você e diz: meu filho, te aquieta que eu sou o teu Deus. Peça ao Senhor, com o poder dEle, Ele abre os olhos do teu coração nessa manhã e veja o quanto Ele pode e vai fazer por você. Adore ao Senhor. Teu poder vem abrir, Pai, os olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Com teu poder vem abrir, Pai, os olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Se verde nas alturas dos céus, brilhando no fulgor de sua glória, derramando amor e poder, cantando nós, santo, santo, santo. Com teu poder vem abrir, Pai, os olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Com teu poder vem abrir, Pai, os olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Se ver-te nas alturas dos céus, brilhando no fulgor de sua glória, derramando amor e poder, cantando nós, santo, santo, santo. Se ver-te nas alturas dos céus,
brilhando no fulgor de sua glória, derramando amor e poder, cantando nós santo, santo, santo. Você está adorando a um Deus que é santo, declare que Ele é santo. Santo, 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 santo. Adore ao Senhor, Tu és santo, Pai. É o teu povo que declara em uma só voz, Tu és santo, ó Deus. Santo, santo, santo. Santo, 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 eu quero vestir. Você veio nessa manhã a esse lugar com outro propósito, outro objetivo, que não seja para adorar ao Senhor. Eu quero te dizer que você não veio pelo motivo correto. Se você veio achando que aqui você ia ver amigos, isso é muito bom, também deve ser um objetivo. Mas se o propósito principal nessa manhã não foi adorar ao Senhor, não foi exaltar a grandeza do nosso Deus, não foi agradecer, não foi se prostrar, eu te convido a mudar o seu pensamento com esse cântico e dizer: Senhor, eu vim para adorar-te, vim para buscar-te e dizer que o Senhor é o meu Deus. Adore ao Senhor, meu irmão, se prostre perante Ele, se curve diante da sua santidade, adore, adore. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viesse a terra que criasse, por amor pobre se fez. Diga ao Senhor: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
meus pecados lá o mais que você queira. Você nunca vai saber o preço do seu pecado na cruz. O quanto que ele teve que abrir mão por você. O quanto que ele sofreu por você. Esse foi o preço do pecado. Você deveria estar condenado ao inferno. Você foi agora transferido para o céu. Pelo preço na cruz. Adore ao Senhor. pecados lá Declare a Ele, vim para adorar-te, ó Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Só a igreja canta, vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode se sentar. Eu convido os diáconos a vir aqui à frente. Enquanto você canta o último cântico dessa manhã, que diz: com tudo que sou, eu me entregarei e me prostrarei. Você vai trazer à frente os dízimos e as ofertas ao Senhor. Em tuas mãos descansarei, meu coração se entrega. Meu mundo está inseguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo eu vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver,
tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, Sim, eu te adoro. eu te adoro, eu te adoro, Deus, se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Amém. Irmãos, nós pertencemos ao nosso Deus. E é uma bênção a gente saber disso e poder entregar as nossas vidas, entregar tudo o que nós somos e o que nós sentimos a Ele. Deixa eu convidar a igreja a se colocar de pé. E nós vamos agradecer a Deus os dízimos, as ofertas e também fazer esse momento de intercessão. Se tem alguma coisa que você gostaria de entregar a Deus e dizer assim: Deus, eu pertenço aqui a Ti, e isso aqui está nas Tuas mãos, eu quero te convidar a vir aqui à frente para a gente entregar isso tudo ao nosso Deus. Colocar essas coisas diante de Deus e dizer a Ele: eu sou Teu. E dizer a Deus isso é saber que nós não estamos na mão de um Deus cruel ou carrasco, mas estamos nas mãos de um Deus que faz o melhor por nós. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por cada dízimo, Senhor, por cada oferta, Pai. Porque estamos apenas restituindo, Pai, ou devolvendo, Senhor, aquilo que te pertence, Deus, e que com tanta bondade o Senhor nos dá. E ao mesmo tempo, Pai, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, por cada pessoa que está aqui à frente, Deus, por cada família aqui representada, Pai. O Senhor conhece todas as preocupações, as inquietações do nosso coração. O Senhor conhece, Pai, os motivos de ação de graças, Deus. O Senhor conhece as nossas venturas e desventuras. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor tome conta dos nossos corações. Que o Senhor mostre, Pai, os teus propósitos em cada processo, Pai. Nos dias mais comuns, Pai, nos dias mais agitados, mais atribulados, Pai. Que o Senhor pacifique o nosso coração na certeza de que Tu és bom e que Tu vai fazer o melhor para nós. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que se entrega, Pai, nessa manhã, dizendo: eu pertenço ao Senhor e confio nos Teus propósitos. Que o Senhor nos ensine, Pai, a cada dia a confiarmos mais em Ti, Deus. Para a gente não viver aflito ou se sentindo desamparado, mas sabendo que existe um Deus poderoso que vela por nós. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar-se. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém? Queridos, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Madalena, pode não ser num casal só aquilo que a Bíblia ensina, que é preencher a aljava com as flechas. Mas enquanto igreja nós temos sido abençoados assim. Muitas são as crianças, muitos são os bebês que nós temos na vida da nossa igreja, que Deus tem mandado, os casais que
foram compostos, se casaram nessa igreja, jovens casais, e que têm recebido seus filhos, e que naquilo que Deus tem abençoado essas famílias, eles têm consagrado seus filhos ao Senhor. E isso é bênção de Deus para nós, enquanto igreja, enquanto família. E hoje é o casal Carlos e Hélida, que eu chamo aqui à frente para trazer o Davi. Também são filhos dessa igreja, se casaram conosco. E agora já chegou o pequeno Davi e hoje ele vai ser consagrado ao Senhor em batismo. Essa coisa linda. Mais um pretendente para Manu. Se Deus quiser, no futuro aí, nossos jovens aqui da nossa igreja. E nós nos alegramos muito. É sempre bom esclarecer, e a pergunta ela vem assim em seguida, mas nós batizamos as crianças porque se elas ainda não tomaram a decisão delas por Jesus. Nós as batizamos porque nós acreditamos que elas são uma dádiva de Deus, um presente de Deus para o casal, e são uma responsabilidade de Deus para o casal. Deus nos entrega os nossos filhos para que nós os eduquemos nos seus caminhos. Deus, desde o Velho Testamento, quando chamou Abraão, que ainda era Abrão, só depois seu nome foi mudado, já pediu que ele circuncidasse seu filho Isaque, para que a marca do povo de Deus estivesse sobre o seu filho. E assim as crianças já eram contadas no povo de Deus. É claro que há o tempo futuro em que o Davi vai tomar essa decisão dele por Jesus. Mas vai tomar baseado naquilo que ele vai receber de vocês também. Nós ensinamos que a palavra do Senhor diz para nós que como ouvirão se não há quem pregue. Isso vale para os nossos amigos de trabalho, de escola, vale para os nossos parentes que não têm Jesus, mas vale também para os nossos filhos. Como é que ele vai ouvir de Jesus se vocês não falarem para ele? Como é que ele vai conhecer Jesus se vocês primeiramente não testemunharem para ele? Como é que ele vai conhecer as histórias da Bíblia vindo à igreja uma vez só por semana para aprender na escola dominical? É vocês que vão ter que estudar a Bíblia com ele em casa. Vocês vão orar com ele, por ele. E esses são os compromissos que eu vou perguntar a vocês e que vocês vão fazer diante de Deus, do ministro e da igreja, na manhã desse domingo, aqui na presença do Senhor. Tá certo? Agora eu preciso saber primeiro naquilo que vocês creem, que eu já sei, mas que vai ser confirmado diante da igreja. Hélida, Carlos, vocês creem que Deus Pai é o único Criador dos céus e da terra? Sim? Então não vou ensinar criacionismo para ele. Vão? Vão. Vou ensinar que Deus criou todas as coisas e que nada veio de explosão e coisas do gênero. Ainda que a escola ensine diferente. Vocês creem que Jesus Cristo é o único Salvador de nossas vidas? Então é isso que vão ensinar para ele. Vocês creem que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra? Sim? Então prometem trazê-lo à igreja com assiduidade. Assiduidade quer dizer toda semana e mais do que isso. Vocês creem que a palavra de Deus, a Bíblia que nós temos, esses livros compondo esse grande livro que é a Bíblia, é a palavra de Deus e que nela está a regra de fé e prática para nós? Então vocês prometem ler a Bíblia com ele, ensiná-lo a ler a Bíblia, ensiná-lo a ler para que um dia ele leia a Bíblia sozinho? Vocês creem que nós nascemos em pecado? Então que ele também nasceu em pecado. É verdade? A salvação de vocês vem por meio de Jesus Cristo. E a salvação de Davi virá? E quem é que vai ensinar isso para ele? Esse é um compromisso de vocês. Ensinar que Jesus é Salvador. Vocês aguardam a volta de Cristo? Então vão ensinar para ele que Jesus voltará. Esses são os compromissos que vocês fazem diante da igreja, do Senhor e do ministro que aqui está. Compromissos que vão dar a vocês trabalho, responsabilidade, mas uma alegria sem medida de ver o Davi crescendo aos pés do Senhor. De ver o Davi
aprendendo as histórias da palavra de Deus, aprendendo o mover de Deus na história. De ver o Davi um dia dizer para vocês, papai, mamãe, eu quero ir para a classe de catecúmenos. Eu quero ser um membro da igreja. De ver o Davi um dia se formando num curso superior, como testemunha de Jesus lá naquela faculdade onde ele estiver, de ser um profissional temente a Deus. Andem nesses caminhos com o filho de vocês. E muitas são as bênçãos de Deus reservadas para as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Davi, servo do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Santo e bendito, que presente, Senhor, para nós, como igreja, receber uma criança. Que presente para este casal, que dádiva do Senhor, o pequeno Davi. Pai, abençoa-o, que ele cresça debaixo do temor do Senhor. Ó Deus, cerque-o dos teus cuidados, livre-o de todo homem mau, em nome de Jesus. Livre-o, ó Pai, dos maus caminhos, em nome de Jesus. Que ele tenha nos seus pais, em Carlos e Hélida, um exemplo de vida, de testemunho da tua palavra. E abençoa esses pais para que eles tenham, ó Deus, no Senhor, exemplo para o seu filho, de comportamento, de temor a Ti, de vida, de testemunho, ó Deus, na Tua presença. Que eles tenham do Senhor sabedoria para educá-lo, com a disciplina no tempo certo, com carinho também no tempo certo, em nome do Senhor. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Cadê o restante da família, os avós? Vem cá um minutinho. Estão ali os avós, os pais de Carlos. Os pais de Hélida também estão ali. Ainda tem Felipe aqui também, que é tio. A irmã também. Marcela, vem cá um pouquinho. Porque vocês, como igreja, também têm responsabilidade com esse garoto. Responsabilidade de fazê-lo conhecer e andar nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Vovô e vovó, diz a teoria por aí que pai educa e avô estraga, né? Porque avô é aquele que deixa que pode tudo. Ajudem seus filhos a criarem o pequeno Davi nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Tá bom? Então, mamãe, não vai nem querer ir mais. Ficou deitado no meu colo. Deus abençoe vocês, queridos. Felipe, o Carlos tem uma ficha para você preencher para mim. Vamos orar pelas nossas crianças. E elas vão lá para o Madalena Kids agora. Danilão, cadê seu cabelo, meu filho? É. Oh, meu Jesus. Vamos orar pelas nossas crianças. Isso. Todo mundo aqui? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Muito obrigado, Pai, por essas bênçãos maravilhosas, Pai, que a gente tem a oportunidade de amar, Pai, de conviver, de educar, Deus, e de também ser ensinado por eles. Que no nome de Jesus, Senhor, esse momento lá atrás agora seja abençoado pelo Senhor. Que lições preciosas, Pai, que eles vão carregar para o resto da vida sejam ministradas agora, Pai. Que cada criança dessa, Pai, seja abençoada pelo Senhor. Tenha os anjos acampados ao redor dela, Pai. Que no nome de Jesus, Senhor, cada pai, cada mãe seja abençoado pelo Senhor para educar e para dar testemunho, Senhor, para que essas crianças cresçam, Pai, com exemplo dentro de casa, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por tê-las conosco, Deus. Isso é um privilégio inestimável para nós, Deus. Fica conosco hoje e sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.
Hoje à noite as nossas crianças vão ter uma participação no nosso culto noturno. E agora quem vai trazer a palavra de Deus para nós é o reverendo Marcelo. Amados, a graça e paz de Jesus Cristo continue nos sustentando e nos ajudando na nossa caminhada. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, apenas um versículo para a nossa reflexão hoje de manhã. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 32. Diz assim na palavra de Deus: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora eu peço aos irmãos que leiam esse texto, por favor. Aquele Nós estamos no mês de dezembro, há alguns dias, poucos dias do Natal. Na verdade, desde já meados de novembro, a cidade começa a assumir esse formato natalino. Começa-se a falar sobre isso. As luzes começam a iluminar um pouco mais nossa cidade, as ruas, as casas, os comércios, os atrativos, os saldões, as promoções, as ofertas, e todo o espírito natalino começa a tomar conta de todo mundo de novo. Uma das figuras mais marcantes do Natal, conforme recebemos, conhecemos e às vezes reproduzimos, é o famoso Papai Noel. Eu me lembro, nasci numa família sem os princípios que hoje sigo, e me lembro que desde cedo a gente aprendeu sobre o Papai Noel. Quando criança, então, teve uma musiquinha que todo ano eu cantava. Era um negócio mais ou menos assim. Botei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel... Conhece? De Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico ou seja pobre, e o velhinho sempre vem. Foi combinado não, viu? Obrigado, viu, companheiro? Desde criança eu aprendi sobre isso, do velhinho, do bonzinho velhinho, que vinha com a sua barriga grande, a barba comprida e branca, e um saco para poder trazer presentes. Segundo registra aí alguns estudiosos, essa história surgiu de um bispo chamado Nicolau, que era um homem muito bom e que, tendo nascido na Turquia, tinha o hábito de deixar saquinhos de moedas próximo à casa das pessoas necessitadas, a fim de ajudar essas pessoas. Só que a história vai assumindo um formato um tanto curioso, e esse Nicolau passou a São Nicolau, porque muitos atribuíram a ele milagres, então foi ele tido como um santo. A figura toma proporções mundiais, e antes com uma roupa verde e marrom, e depois por um cartunista alemão que o desenha nesse formato que hoje conhecemos. Então toma o mundo a partir de uma investida de marketing da Coca-Cola, que por coincidência o Papai Noel tem as mesmas cores. Então passou a ser um garoto propaganda, e o mundo então comprou a imagem do Papai Noel. E as crianças, nós enquanto crianças, num ritmo natural das coisas no nosso mundo, aprendemos que se comportarmos durante todo o ano,
O bom velhinho vai trazer o presente de Natal. Agora, o menino que não comporta, ele não ganha, porque o Papai Noel não dá presente para quem não merece. Essa é a figura mais marcante nessa época do ano. E uma coisa que me intriga é ver gente que conhece a Jesus Cristo, gente que sabe das verdades do Senhor, pegar os filhinhos e ensinarem para eles a história do Papai Noel. Vou levar o meu filho para tirar foto com o Papai Noel no shopping. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso me deixa tão irritado. Nessa época do ano, a expectativa de todo mundo normalmente é o quê? Que presente vou ganhar? Já comprou o meu presente de Natal? Seu pai já comprou, minha filha? O seu Papai Noel? Todo mundo quer receber alguma coisa nessa época do ano. Vira um momento, eu me lembro, quando éramos bastante pequenos, em uma família de 4 filhos, não muitos recursos, e nós ficávamos esperando o ano inteiro para ganhar aquele presente de Natal. Eu olho para a Bíblia e vejo na carta escrita pelo apóstolo Paulo ensinamentos que falam sobre presente, inclusive presente de Natal, que vão muito além disso que nós recebemos e vamos nos formatando do jeito que o mundo faz. Se bobear daqui a pouco, hoje à noite, vamos trazer o Papai Noel para a festa das crianças. Paulo escreve sua carta de forma bastante objetiva, direta e profunda, um dos compêndios teológicos mais fortes da Escritura, acerca da relação do homem com Deus, da nossa realidade nesse envolvimento com o Criador. O apóstolo Paulo vem combater, dentre outras razões, vem combater inverdades ou mentiras que estavam assolando e envolvendo os crentes. Da relação com o homem de sua salvação, da possibilidade humana de atribuir a si mesmo um grande presente, o mais esperado presente, o presente da salvação da alma, da reconciliação com Deus. Afinal de contas, nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. A nossa história se desenvolve a partir daí. A Bíblia diz que Deus fez o homem e mulher os criou e os fez para esse relacionamento, deu a eles responsabilidades. Deu a eles também a possibilidade de uma vida de comunhão, de uma vida eterna, de relacionamento com Deus. Mas colocou para eles a possibilidade de serem dia após dia provados sobre a obediência. Tinha eles, naquela ocasião, lá no Éden, a possibilidade de escolher, sem que fossem impulsionados ou inclinados por uma força maior que os conduzisse para aqui ou para ali. É o que nós conhecemos por livre-arbítrio, que acabou no Éden, quando nós escolhemos o pecado. E aí o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta até aqui, nos capítulos anteriores, falando sobre o seguinte: olha, está todo mundo condenado, está entendendo? Tanto judeus quanto gregos, tanto gente que acha que pode ser salvo pela lei e não pode porque não consegue cumprir toda a lei, todos estão condenados, indistintamente condenados. E ele então vem ensinar de forma muito contundente que não existe nada em nós que nos propicie a reconciliação com Deus. Nós não temos como nos dar esse grande presente, o presente da vida com Deus restaurada. Não temos. E aí ele vai ensinar sobre a salvação pela graça. Aí ele vai ensinar sobre uma mudança de realidade, uma mudança de presente e de futuro, uma mudança
de existência, de completude a partir de esforço nenhum humano, mas de iniciativa exclusiva e amorosa de Deus. Aí Paulo vai falar sobre o grande presente. E é por isso, nesse contexto, que eu destaco esse versículo. Porque nesse versículo ele começa dizendo, aquele. Eu quero chamar a sua atenção para esse aquele aqui. E ele vai falar sobre esse aquele a partir daquilo que ele fez. E eu quero que eu e você, como igreja do Senhor, pensemos sobre o que esse versículo, dentro desse contexto tão profundo, nos ensina. E que isso de alguma coisa mude em nós, uma visão, uma postura, ou mesmo um ensinamento que temos reproduzido ao longo dos nossos anos. Paulo fala sobre aquele. E quando ele vai descrever o aquele, ele fala aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. Ele diz que ele não poupou. O destaque é para o seu único filho. Esse sem pecado, sem motivo nenhum para condenação. Está entendendo? E o pai, o bom pai, não um bom velhinho, o bom pai, por amor, entrega o seu único filho. E presta atenção, o apóstolo Paulo diz que ele o entregou por nós. E aqui explica o contexto que eu acabei de rapidamente passar. A realidade era o seguinte, para que houvesse uma restauração, era necessário sacrifício. E o sacrifício tinha que ser de um cordeiro imaculado. O sacrifício tinha que ser de alguém que pudesse nos resgatar totalmente e levar sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O sacrifício era algo que eu e você não tínhamos condições de pagar, embora fosse um preço que eu e você deveríamos pagar. A alma que pecar, diz o texto sagrado, esta morrerá. Então a responsabilidade pela escolha é minha e sua. Nós pegamos o grande presente do relacionamento com Deus e jogamos na lata do lixo. Então não tínhamos qualquer mérito. E o apóstolo Paulo, filho, ele não poupou o seu único filho, mas ele o entregou. Ele o entregou por nós. E entregou, a ideia que o apóstolo Paulo está passando é uma atitude de dar por exclusiva motivação divina. Motivação é óbvio que está embasado em seu grande amor para comigo e para com você. Aquele não poupou, mas entregou. Ele deu o grande presente, o maior presente, entendamos isso, em nome de Jesus, porque a nossa prática parece não entender isso. O maior presente é Jesus Cristo, que Deus enviou para o nosso resgate. O pastor Edilson, agora há pouco, conduzindo esse momento do batismo, disse, junto dos pais, e nós todos acompanhamos, que esse menino, essa criança, precisa crescer e conhecer sobre Jesus Cristo, e só vai ser salvo a partir de Jesus Cristo. Essa criança não tem necessidade de um presente lindo no Natal daqui a pouco, mais do que a necessidade de conhecer Jesus Cristo. Esse é o grande presente. Aquele, o verdadeiro bom pai, não poupou o seu único filho, mas por amor decidiu entregá-lo. Deu graciosamente. Deu porque nos amou, para que na cruz morresse a morte, que era minha e sua. Aí nós estamos resgatando o que é Natal de verdade. Natal é mais do que luzes piscando, enchendo os nossos olhos em árvores enormes, coloridas. Sim, tudo isso é muito bonito, é muito legal, mas nós como igreja não podemos perder a essência. Natal é Cristo que nasceu para morrer, para nos resgatar para a vida com Deus. O texto diz, aquele que não poupou. Aí ele diz, é interessante isso, porque se nós nos atentarmos para a palavra do Senhor, nós vamos mudar até a maneira de agirmos quando não podemos nos proporcionar o que queremos na época do Natal. Porque ele diz o seguinte, olha, ele não poupou o seu único filho, ele não
se privou de tamanha dor e sofrimento por nós. Aí Paulo faz uma indagação que me enche os olhos e que também me desafia profundamente. Ele fala: esse que deu tamanho presente, será que ele não vai nos dar todas as outras coisas também? E a expressão que ele usa para falar isso é: dará graciosamente. É conceder pela graça. E graça, todos nós sabemos, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Na linguagem mais comumente conhecida, é um favor imerecido. Eu não me comportei bem o ano inteiro para o papai vir e me dar o presente. Até porque não existe comportamento humano, por melhor que seja, que nos habilite a apresentar diante de Deus e dizer: dá-me o meu presente da reconciliação, porque a minha conduta foi muito boa esse ano, até passei na escola. Não existe isso, não há essa possibilidade para nós. Porque não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é um comportamento bonitinho. Não é eu sendo bonzinho que dou esmola para aqueles que precisam, ou que ajudo o ceguinho a atravessar a rua, ou porque junto comida para mandar para o sertão, que isso vai me dar esse presente de reconciliação com Deus. Não, pelo contrário, a consciência e a realidade de termos sido alcançados por essa graça redunda em boas obras para que o Pai seja glorificado. E aí a indagação de Paulo me faz pensar e repensar, porque ele diz o seguinte: olha, ele deu grande presente, será que ele não dará também graciosamente, ou seja, sob a mesma motivação? Será que ele não vai nos suprir? E aí o texto termina dizendo: todas as coisas. Todas as coisas. A começar daquelas que são necessárias aos olhos do Altíssimo, do nosso grande Pai, para a continuidade da obra que Ele mesmo começou em nós. Ele vai nos suprir de tudo necessário para nos moldar, para nos aperfeiçoar, seja de alegrias, seja de dores, seja de abundância, seja de escassez. A verdade é que tudo necessário para a continuidade da obra que Ele iniciou em nós, Ele vai dar. E o texto amplia ainda mais, dizendo que todas as coisas para a nossa necessidade, para a nossa existência, inclusive para o nosso conforto, segundo sua boa vontade, todas as outras coisas, não é possível que Ele não vai dar, uma vez que Ele deu Jesus Cristo. Se Ele deu Jesus Cristo, o apóstolo Paulo faz aqueles crentes pensarem, e eu gostaria que nós pensássemos também hoje: será possível que Ele também não vai dar todas as outras coisas que se fazem necessárias, uma vez que o maior sacrifício, o maior presente já foi dado? Essa lembrança desses princípios precisa nos levar a algum tipo de atitude, inclusive. E a primeira delas que eu quero destacar é sobre a possibilidade, mais do que possibilidade, sobre a necessidade de descansarmos na providência de Deus. Vivemos os nossos dias como loucos, correndo de um lado para o outro, sem tempo para ninguém e para nada, porque nós temos que nos dar o presente. Depende de nós. Se nós não fizermos, não vai acontecer. Quantos pais aqui estão longe de seus filhos porque têm que ganhar dinheiro? Quantas mães fazem o mesmo? Quantas famílias estão destruídas em seus relacionamentos porque nós temos que trabalhar para o presente? E muitos pais erroneamente chegam a chantagear seus filhos, dizendo: olha, se você se comportar bem, se passar de ano, no final do ano eu vou te dar aquele presente. E acham que estão fazendo muito. Acham que estão ajudando a família. Trocamos, invertemos valores. Sabe por quê?
quando fazemos isso, não acreditamos que o Deus que nos deu Jesus vai também nos suprir de todas as outras coisas. Não acreditamos que Jesus Cristo é o presente maior e que Deus disse, se Ele for a prioridade, pode descansar, que tem coisas que ainda vão existir por necessidade e Ele vai suprir. E aí o que acontece é que nós como igreja investimos a roupa do Papai Noel, a filosofia do mundo, e não confiamos mais na providência de Deus e corremos de um lado para o outro, nos esquecendo das coisas mais profundas e principalmente deixando de confiar que o Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la. Meu irmão, eu quero chamar a sua atenção sobre a possibilidade de descansar hoje. Talvez tenha gente aqui aflita, preocupada sobre o trabalho de amanhã. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar. Agora a vida não tem que girar em torno disso, porque Deus, que nos deu o maior presente, vai suprir as nossas vidas. Ou nós cremos nisso, ou então nós somos mundanos, ou então nós não pertencemos a esse Deus. Ou nós cremos nessa verdade e aquietamos o nosso coração. Entenda, eu não estou dizendo para você não trabalhar mais. Eu não estou dizendo para você ficar em casa assim deitadão e falar, o pastor falou para confiar no Senhor. Você vai morrer de fome, meu irmão. Não estou falando disso não. Eu estou falando de uma vida responsável, mas centrada no Senhor Deus, que nos deu o maior presente e que vai suprir todas as outras coisas. Eu estou falando de não invertermos valores, de não invertermos princípios. Eu estou falando de não nos amoldarmos a que o mundo está dizendo. Eu estou falando de não nos conformarmos com esse século. Eu estou falando de vivermos e pregarmos o descanso em Deus, porque Ele nos deu Jesus e com Jesus vai nos dar todas as outras coisas. Além de descansar em Deus, quase que num reflexo, quase que no automático, nós também somos levados a descentralizar a vida de nós mesmos. Entendeu? A tirar a gente do centro. A desmistificar essa mentira, esse engodo, essa ilusão de que nós temos que nos dar, porque se nós não o fizermos, não vai acontecer. A tirarmos os nossos filhos, das nossas famílias, dessa mentira, de que se a gente não for bonzinho, a gente não consegue o que a gente tem. Porque o de bonzinho, diz aí o povo, o inferno está cheio. É graça, meu irmão. Nós temos que descentralizar a vida de nós mesmos e centralizar no Pai, no Papai do céu, que nos deu o maior presente e que certamente vai nos dar todas as coisas. Eu insisto nisso, para que nós paremos para pensar sobre a maneira como estamos conduzindo nossas vidas. Muitos estão aí cansados, enfadados, estressados, e daqui a pouco vão ter um infarto e vão morrer. Porque estão centrados em si mesmos. E acreditam que se eles não fizerem, se vocês não fizerem, se nós não fizermos, as coisas não vão acontecer. Nós deixamos Deus de lado. Nós desprezamos a graça, achando que nós vamos nos suprir. Sabe o que é isso, meu irmão? É falta de fé no Deus que pode todas as coisas e que nos resgatou do inferno. Além de descansar na providência de Deus, de descentralizarmos no dia a dia, na nossa vida, nós também somos desafiados a ensinar que a fonte de todo bem, todo presente é Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos amou e amou até o fim, e não as mentiras como essa do Papai Noel, que tem invadido inclusive a igreja e dominado o pensamento de muitas pessoas. Nós somos responsáveis por ensinar essa verdade, ensinar com a nossa vida, com a nossa prática e ensinar com o nosso discurso. Daí eu explico a minha indignação, em que nós
insistamos em trazer nossos filhos para a casa de Deus, para aprender sobre Jesus Cristo, que nasceu na manjedoura e tal, e depois se deu na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e depois pegarmos os nossos filhos e colocarmos para tirar uma foto com o Papai Noel, porque é ele, filhinho, quem traz o seu presente de Natal. Mentira! É mentira, gente, entenda! É isso que está entrando para a igreja. Pastor, que radical. Não, gente, não é questão de ser radical. É questão de princípio. É questão de palavra de Deus. Não dá para negociar. Quem não ajunta, se espalha. Aí alguém vai dizer, pastor, duro esse discurso. Já disseram isso no passado. Sabe qual foi a resposta? Faz o seguinte, querem sair também? Pode sair. Porque Jesus Cristo disse o seguinte, quem quer vir após mim, meu irmão? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é ser servo de Jesus. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a sua. Então isso passa por ensinarmos verdades que nós como igreja não podemos assumir. Não podemos envolver e ensinar os nossos filhos, porque estamos ensinando mentira. E mentira é coisa de Satanás. Não é de Deus, meu irmão. Aí todos os anos aquela musiquinha que passa na emissora de TV. Então é Natal, o que você fez? De novo. É a única mensagem que existe, pelo amor de Deus. O que é Natal, então? Para nós, igreja. O que nós estamos anunciando sobre o Natal? O que nossos filhos estão aprendendo sobre o Natal? O que o mundo está aprendendo conosco sobre o Natal? Não basta fazermos uma cantata linda, temos que fazer. Eu sou apaixonado, estou triste esse ano porque eu não estou a participar de nada. Nem um solinho o rapaz me deu ali. Acho que foi um castigo. Porque eu falei que esse ano eu ia lutar para conseguir um tempo para ensaiar tudo. E não consegui. Aí ele falou, para você ficar esperto para o ano que vem, nem um solo. Muito obrigado. Temos que fazer, terça-feira vai ser um negócio sensacional para a glória de Jesus Cristo, mas a igreja que a Bíblia ensina, não é só a igreja que se fecha nessas paredes e que faz uma cantata linda, e que prega no Natal, e que faz teatro, e que vem para o púlpito, e que fala de Jesus aqui dentro dessa parede. Não, nós temos que ir ali para fora, para dizer para esse mundo, não é Papai Noel, é Papai do céu, é só Ele quem supre as nossas vidas, é só Ele quem nos dá o grande presente, e com esse presente todos os outros presentes por sua graça. Como disse, os meus primeiros passos, os nossos primeiros passos, não foi com esses princípios. Deus, pela misericórdia, pela graça, me alcançou, depois alcançou todo mundo lá em casa. Mas ainda quando, sem conhecer essa verdade da graça, meus pais me ensinaram uma musiquinha que depois teve sentido para mim e que a gente canta também para a Manuela, que é assim, ó: 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Entendeu? Deus é amor. Sabe o que é isso? É o Papai do céu que nos enviou Jesus Cristo para nos tirar do inferno, nos deu o maior presente, que é a salvação. E não é possível que a gente não vai crer que Ele vai suprir todas as outras coisas na vida da gente. E a gente às vezes vai viver como mundano, como gente que não conhece a Deus, que não ama a Deus, que não foi resgatado por Deus e vive pregando mentiras. Essa não é a igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos acordar para o que é Natal de verdade. Não é só aqui em dezembro, não. É todos os dias da nossa vida para dizer o maior presente a Jesus. E com Jesus podemos descansar que todas as outras coisas vão acontecer para nós. Que alguma coisa mude em nós, em nome do Senhor. Quer se dar um presente de Natal? Descanse em Deus. Centralize sua vida nele. E ensine que Jesus Cristo é o maior presente. E com Ele, o Senhor vai nos dar todas as outras coisas. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos orar.
Feche os seus olhos, meu irmão. Eu queria que você pensasse um pouquinho o que essa reflexão tem a ver com a sua vida. Talvez você está aí angustiado porque você não vai poder dar aquele presente para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, sei lá. Talvez você está aí triste porque não vai poder fazer uma bela e farta ceia de Natal. Talvez você está aí frustrado porque o ano acabou e você não conquistou o que queria. Aí sofre, se escraviza e nem percebe que está desprezando a graça de Deus, no sentido de não crer que Ele nos deu Jesus, e com Jesus Ele prometeu, vai suprir todas as nossas necessidades. Então, meu irmão, sabe o que resta para nós? Corar de vergonha, pedir perdão a Deus. Quem sabe reunir a família e pedir perdão para a família, para os filhos, por quem ensinou tudo errado. Rasgar as fotos com o Papai Noel, sei lá. O que eu sei é que o Espírito de Deus nos chama para descansar, para nos entregarmos, vivermos de forma consagrada, dedicada e sermos pregoeiros do verdadeiro sentido do Natal. Senhor, nós estamos orando aqui porque nós não temos condições de resolver a vida da gente sem o Senhor. Nós estamos orando porque somos dependentes do Senhor. Nós estamos orando porque fomos feitos para esse relacionamento com o Senhor. Pedimos perdão, Deus, pelas muitas vezes que conduzimos na nossa vida com mentiras como essa. E ensinamos e reproduzimos, achando bonitinho, emocionados, e não percebendo que estamos invertendo um princípio, um valor tão sério da palavra do Senhor. Perdoa-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo. E ajuda-nos a descansar no Senhor. E cremos que aquele, o Senhor, que não poupou o seu único filho antes, por todos nós o entregou, certamente nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Recebe-nos como igreja, ajuda-nos a vivermos e pregarmos isso. Em nome de Jesus Cristo, o grande presente, o maior presente. Amém e amém. O Senhor nos abençoe. Queridos, chegando ao término do nosso culto, temos a alegria de contar com pessoas que estão nos visitando na manhã de hoje. Além da família, que já esteve aqui conosco à frente, nós recebemos ainda o nome de Néria Santos. Onde é que está a Néria? Está ali, é da parte também. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Dá um abraço. Cadê? Quem é que está perto aí para dar um abraço nela em nome da igreja, por favor? Isso, Dona Silene está aí por perto também. Tem mais alguém que nos visita na manhã de hoje, que porventura não tenhamos tomado nota? Olha aqui, ó, tem mais visitantes aqui. Chega junto aí o pessoal da Madalena. Deus abençoe. Vê o nome dele para mim aí, Atenas, por favor. Henrique. Henrique, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Lembrando, nossa programação da cantata acontece na quarta-feira, dia 25, à noite aqui. Então, nós teremos a virada de 24 para 25, aquela oportunidade com a família que você tem, mas a nossa cantata acontece no dia 25, quarta-feira à noite. E na semana posterior, aí sim, na virada de 31 para 1º, o nosso culto aqui a partir das 22 horas, culto de encerramento do ano e culto de consagração, já podemos fazê-lo de 2014 também para o nosso Deus. Então venha participar destes cultos e traga alguém
É uma oportunidade para você de falar de Jesus para as pessoas que têm próximas a você. Seminarista Diogo, que é do nosso Ministério de Missões da igreja. A graça e a paz, irmãos. Eu queria convidar todo mundo, porque todo mundo que está aqui faz parte da equipe do Ore. Uns viajaram, outros intercederam, outros doaram, trouxeram arroz, trouxeram feijão, trouxeram uma roupinha de criança. E todo mundo faz parte da equipe do Ore, a gente vai se confraternizar. Agora é dia 28, sábado que vem, lá no Acamp. Vou ter um momento de lazer, de relembrar o Ore desse ano e de programar o do ano que vem, junto com todo mundo que está interessado, quer participar ainda mais desse ministério. Então você é convidado, a gente vai estar saindo daqui da igreja, de 8 horas da manhã, saindo aqui, nos nossos carros mesmo. Então, de repente você é uma pessoa que não tem carro, mas vai comigo, vai com outro, a gente vai se juntar. Cada um leva uma refeição, um arroz, um feijão, uma carne, e lá a gente junta as panelas e divide. Amém? Deus abençoe. E as inscrições para o acampamento, para o Acamp Madalena continuam abertas, sempre lembrando, principalmente em janeiro, todo ano a gente tem reclamação de pessoa que não conseguiu fazer a inscrição. Normalmente é porque deixou para a última hora. Há um limite de vagas, então você que tem interesse em enviar um adolescente, uma criança, procure logo a equipe, faça essa inscrição. E você que não tem filhos nessa idade e que quiser contribuir, nós temos meninos da congregação, outras pessoas que não têm as condições financeiras para arcar com essa despesa, por favor, também procure a coordenação e diga que você pode colaborar. Assim a gente faz um acampamento de evangelização, porque não é acampamento de férias, não é descanso, é tempo de evangelização. A equipe trabalha muito, as crianças e adolescentes que passam por lá são evangelizadas, são instruídas sobre relacionamento familiar, sobre o relacionamento pessoal delas com Deus. Esses são os principais temas que são tratados lá no acampamento. Então é importante termos nossas crianças e as crianças amigas das nossas, assim como os adolescentes e os adolescentes amigos dos nossos também, na temporada de janeiro aí do nosso acampamento. Nós vamos encerrar. Um aviso rápido. A nossa junta diaconal está aqui atrás com uma feirinha de hortaliças para apoiar a nossa campanha. Então tem hortaliça aqui à vontade, tudo R$1, baratíssimo, para apoiar a campanha da gente, da construção do nosso templo, da reforma do nosso templo. Está aqui atrás, depois da escola dominical, só procurar o standzinho aqui atrás. Deixa eu ver, meu filho. Passa aí, por favor. Olha, isso aqui é só para lembrar que há lugar para todos. Nós estamos com um banner ali atrás que ainda não está colorido do jeito que precisa estar. Porque, por favor, filho, pode passar. Olha lá, nós queremos deixar a frente da igreja lindona assim, ó. Só que nós precisamos do envolvimento de mais pessoas na igreja. Porque, como eu disse, nós vamos concluir esse projeto. Agora você é convocado a participar disso. Olha o nosso alvo aí, ó, R$30 mil. Dá uma olhada lá atrás. Até agora entrou o quê? Deixa eu fazer umas contas aqui. 1/6 do valor. 1/6 do valor. Louvado seja Deus por 1/6. Menos 1/6. Mas nós contamos com o envolvimento e a participação dos irmãos. Hoje vai ter uma prévia aqui, algumas músicas da cantada serão apresentadas. Na terça-feira, eu já me comprometi ali com o nosso... Quarta, eu falei o quê? É o quê? Na quarta-feira, logo não teremos o culto de oração, que tem sido um tempo tremendo de Deus. Na quarta-feira, nós vamos ter aqui a apresentação da cantata. Só para os irmãos terem um gostinho, nós vamos tirar essa lona. A cantata vai ser apresentada ali atrás, do jeito que as coisas estão. A parte de alvenaria está 98% concluída. Vai ser apresentado aqui atrás, mas já combinei com todo mundo, até no conselho, os presbíteros estão todo mundo fechado com isso. Nós vamos, depois da cantata, vamos tirar tudo, fechar de novo, porque nós só vamos abrir isso aqui quando essa frente tiver toda ela concluída. Está entendendo? Está entendendo, gente? Vocês creem que nós vamos concluir isso? Eu creio.
Eu creio. Sabe por quê? Porque Deus está nos conduzindo nisso assim. Se você quiser dar uma olhadinha depois da escola dominical, como estão as coisas, pode dar uma olhadinha. Mas quarta-feira, vem aqui. Você vai ter uma noção do que nós estamos preparando. Isso também vai ser instrumento para atrair mais gente para louvarmos o Senhor aqui. Porque teremos mais espaço no templo, mais conforto e certamente Deus vai nos acrescentar os que irão sendo salvos. Por favor, vamos colocar de pé. Senhor, obrigado por essa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado pela presença do Senhor que faz a grande diferença. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou. Amou e enviou Jesus para na cruz nos resgatar com o Senhor. O maior presente. Obrigado porque podemos descansar e saber que o Senhor vai nos suprir de todas as outras coisas também. Em nome de Jesus Cristo. Amado, que a graça linda desse Jesus, o presente de Deus, o amor indescritível, inexplicável de Deus o Pai, o consolo, a ajuda e a ação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, te ajudando a descansar e viver o presente de Deus, sobre sua família e o povo de Deus aqui e por toda a terra, hoje e para todo sempre. Sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes. Deus, se és a nossa oração. Deus, se és a nossa oração.